Então vamos lá terminar sobre Kaplan e os indexicais. Aqui estão os chamados demonstrativos verdadeiros, que são diferentes dos indexicais puros, como eu, agora. Demonstrativos verdadeiros exigem algo mais do que o simples proferimento. Exemplos: isso, aquilo. Exige, por exemplo, um gesto de apontar. Então, existem problemas. Como explicar esses elementos adicionais? Como explicar quando os elementos adicionais se somam em um mesmo contexto? Por exemplo, aquele pico é maior do que aquele pico, apontando para um e depois apontando para o outro. Como você vai explicar isso? Você usa o mesmo indexical, mas você usa também um gesto. E, além do gesto, há uma intenção associada, mas a relevância de cada coisa que precisa ser considerada. Então, no artigo chamado Demonstratives, Kaplan defendeu que uma demonstração é o modo pelo qual um objeto é singularizado, que não precisa ser pelo ato de apontar necessariamente, mas isso, aquilo, geralmente você aponta. O que ele chama de teoria freudiana da demonstração, ela determina um modo de apresentação do objeto, podendo haver diferentes demonstrações de um mesmo objeto. Você aponta para um objeto de frente, de lado, de trás, e são diferentes ângulos, diferentes modos de apresentação do objeto. E uma demonstração pode, é claro, individuar um objeto errado. E pode também não individuar objeto algum. No caso da alucinação, eu alucino um cavalo, ponto, ele não existe. Agora, Kaplan quer explicar por que eu posso usar o aquilo para apontar para coisas diferentes. A explicação freudiana é de que são modos de apresentação diferentes. Cada uma dessas torres, ou dos dois picos, tem modos de apresentação diferentes. Esse são modos de apresentação diferentes do aquele pico e que é mais alto que aquele outro. Bom, essa explicação freudiana também explicaria por que certos usos de demonstrativos são informativos e outros não. Um famoso caso é de alguém que vê a proa de um navio. Existe um edifício no meio, eu não posso fazer isso, está aqui a proa e lá está a popa. Você pensa que é dois navios, mas na verdade é um grande porta-aviões, e dá a impressão que são dois navios, mas na verdade é um navio só, muito comprido. Então, é informativo você saber que isso é idêntico a isso, que se trata de um mesmo objeto. Quando você reaponta da popa para a proa ou da proa para a popa. Então, são modos de apresentação diferentes de um mesmo objeto. Maneira freudiana de considerar a questão. Um problema: há usos de demonstrativos que não são associados a nenhum gesto. Eu vejo uma luz brilhante através da janela e pergunto: o que foi aquilo? Não precisa de gesto algum. Todos viram um relâmpago, um raio. Então, ou uma luz qualquer, digamos um pirilampo gigante. Então, eu me refiro à luz sem precisar apontar. Então, uma outra teoria seria baseada não no gesto de apontar, então, mas na intenção. Eu tenho a intenção de designar aquilo que é luminoso. Só que parece que intenções como tais são subjetivas e são incapazes de individuar. Então, como poderia? Ora,
Poderia pelo contexto. O contexto mostra que eu tenho a intenção de individuar o relâmpago, ou o pirilampo gigante, ou a lanterna do ladrão, ou o que for. Na complementação do artigo, que é chamado de Afterthoughts, Kaplan rejeita a teoria freiriana, escolhendo a intenção que dirige o gesto do apontar, que ele chama de intenções diretivas. Mas nesse caso, se alguém prefere não realizar um gesto, então a pessoa não tem a intenção de dirigir o gesto ao indivíduo. Então parece que é uma resposta que não responde muita coisa. Adicionando demonstrativos verdadeiros à teoria, Kaplan considera duas maneiras de adicionar demonstrativos verdadeiros à sua teoria. Primeiro, criando uma palavra artificial, que é o de that, que eu traduzo como de esse ou de aquele. De esse ou de aquele. That é diferente de this, mas pode ser entendido como ok, seria mais aquele do que esse. Então, a regra que explica o de that se A é um termo singular ou descrição definida, então de that A é um termo singular. Ou seja, o de esse ou de aquele mais um termo singular ou uma descrição definida, que é A, que vai individuar. Com isso você vai ter no todo um termo singular, que é o de that. Ou de esse, traduzindo. Por exemplo, de esse, o atual presidente dos Estados Unidos. Eu posso apontar e dizer esse, e ter em mente, ou dizer esse, o atual presidente dos Estados Unidos. Ou de esse, Saul Kripke, que é um filósofo. De esse, o sorvete que eu comi hoje. Então, that, de that é o esse ou aquele, seguido de um termo singular, que pode ser um nome ou uma descrição definida. A semântica do de that é tal que, relativamente ao contexto C, o conteúdo de that é o objeto denotado por A ou E, relativamente ao contexto C. Por exemplo, relativamente ao contexto C, tal que CW é o mundo atual e CT é o meio-dia de janeiro de 2020, o conteúdo de esse, o atual presidente dos Estados Unidos, está entre aspas, ou entre parênteses, é Donald Trump. Porque nesse momento, Trump que é o presidente. Então, se eu digo esse ou aquele, eu estou implicitamente, pelo menos, um de that, em que eu estou apontando para algo que tem a característica dada pela descrição definida de o presidente dos Estados Unidos, que é dado num contexto de meio-dia de janeiro de 2020, digamos, na televisão que eu estou vendo, o que for. Daí que os termos de that são designadores rígidos diretamente referenciais, relativamente ao contexto. Quer dizer, eles têm que se aplicar ao mesmo objeto em todos os mundos possíveis. Mesmo onde o objeto não existe, mas nesse caso eles se aplicam, porque eles se aplicam ao objeto no mundo atual. Isso pelo que eu entendi no pensamento de Kaplan. Assim, primeiro, aquilo é mais alto do que aquilo, por causa das duas montanhas. Aqui o que eu quero dizer é o de aquele objeto que parece assim daqui, é mais alto do que o de aquele objeto que parece assim e assado daqui. Então, com isso eu posso tornar explícito
o que eu tenho em mente quando eu digo que aquilo é mais alto que aquilo. As duas montanhas lá que se vê de Copacabana. Então a objeção é de que não usamos diferentes expressões ao apontarmos para objetos distintos. Bom, nesse caso, sim, não usamos, mas será que essa é uma objeção forte? Parece que não, porque implicitamente nós entendemos coisas diferentes. Então não vejo problema nessa maneira de se entender, algo sofisticado, mas parece que é isso que temos em mente. Nós complementamos isso com uma descrição definida, um termo singular. Mas não sei até que ponto isso dá certo. Não? A lógica dos indexicáveis. A ideia básica é que uma sentença contendo indexicáveis é logicamente verdadeira se e somente se as regras governando os indexicáveis, mais as regras dos conectivos lógicos, asseguram que a sentença é verdadeira em todos os contextos possíveis, na independência dos significados das expressões não lógicas da sentença. Se eu gosto de cães, então eu gosto de cães. Até que funciona. O eu é, em ambos lugares, sobre o mesmo indivíduo. A sentença será verdadeira em qualquer contexto. Uma sentença lógica. O problema é se eu gosto de cães, então eu gosto de cães. Isso não parece funcionar como o indexical real. Não sei. Outro exemplo. Eu sou presidente equivale a atualmente eu sou presidente. Atualmente eu estou traduzindo actually, quer dizer, realmente eu sou presidente. Não encontramos o contexto C em que, primeiro, eu sou presidente, segunda premissa, atualmente eu sou presidente, e um é falso e dois é verdadeiro. Aqui eu não sei. Como na atualidade actually muda a circunstância de avaliação para o mundo do contexto, isso não tem efeito se a circunstância de avaliação já é o mundo do contexto. Então, se eu sou presidente, atualmente eu sou presidente, não há um contexto no qual eu sou presidente é falso e, ao mesmo tempo, atualmente eu sou presidente. O atualmente, ele muda a circunstância de avaliação para o contexto do proferimento. Então, acho que é isso. Outro exemplo, eu sou professor, sei somente ser eu sou professor. Agora, qual a função do eu aqui? Qualquer um pode dizer isso, em qualquer circunstância, é sempre verdadeiro. Isso é verdadeiro em todos os contextos. 2. Eu sou professor, sei somente eu sou atualmente professor. Também, mas agora nós temos 3. Necessariamente eu sou professor se eu atualmente sou professor. Essa não é uma verdade lógica, por causa do necessariamente. Por quê? Se eu atualmente sou professor, não significa que eu necessariamente sou professor, porque eu poderia não ser, em um outro mundo possível, eu não seria professor. Então, mesmo que eu seja atualmente ou realmente o professor. Por isso, não é uma verdade lógica. Outro exemplo controverso de verdade lógica em Kaplan é eu estou aqui agora. Esse indexicais, eu estou aqui, eu aqui agora, esses indexicais pensam são universalmente verdadeiros.
mesmo verdadeira, essa sentença não é necessariamente verdadeira. Por quê? Porque eu poderia não estar aqui agora. Em outro mundo possível, eu não estaria aqui agora. Mas é sempre verdadeiro com relação ao contexto, ou ao mundo no qual é afirmado. Pois se A diz que é necessariamente verdadeiro, que ele está aqui agora, isso é falso, pois ele poderia estar em outro lugar. Eu estou repetindo o que eu expliquei. Mas o status de provou-se controverso, o status disso se provou controverso. Se eu gravo mensagem em uma máquina de respostas, alguém telefona e a máquina responde: eu não estou aqui agora, por favor, deixe uma mensagem. Então, você pode perfeitamente negar e mesmo assim ser verdadeiro. Então, se um fosse uma verdade lógica, parece que dois seriam uma falsidade lógica, mas não, é uma verdade empírica, eu não estou aqui agora. Como é que você vai explicar isso? E há outras dificuldades, mas eu acho que o próprio fato dele colocar dificuldades, colocar teorias, desenvolver soluções que produzem dificuldades é importante em filosofia. Há uma segunda semântica de Kaplan, estou resumindo o artigo da Encyclopedia of Philosophy da internet, que eu sugiro que vocês leiam. Então, isso aqui é bastante rudimentar. A outra teoria semântica de Kaplan, segundo o autor, é baseada na semântica modelo teorética da lógica introduzida por Kripke em 1960, dos mundos possíveis, que são índices, com base nos quais nós damos extensões, que são valores de verdade para fórmulas, objetos para termos singulares e conjuntos de n duplas ordenadas para predicados. Aqui, a intenção é a função cujo valor para qualquer mundo possível é a extensão da expressão no mundo possível. A extensão de uma sentença, por exemplo, é o valor de verdade que ela tem nos diversos mundos possíveis. Ok. Juntamos os mundos nos quais ela é verdadeira. Para muitos filósofos, esse conjunto seria a proposição expressa por ela. Para Kaplan também, estendendo isso às sentenças indexicais. Quer dizer, a proposição deixa de ser a proposição estruturada, que é o fato no mundo, para ser um conjunto de mundos possíveis nos quais a sentença é verdadeira. Isso estranho bastante para mim, ao menos. A proposição eu, Trump, estou voando é um conjunto de mundos possíveis nos quais Trump está voando. Ou Marcelino, ou quem for. E dessa semântica formal emerge a segunda teoria de Kaplan. E a diferença é clara. Para a primeira teoria, a proposição expressa pela sentença do contexto é estruturada. É uma entidade complexa, um fato, um mundo, que inclui como constituintes os significados relativos ao contexto de palavras ocorrentes na sentença. Os significados entendidos aqui como as referências. Mas, de acordo com a nova teoria, a proposição não tem essa estrutura. A proposição nada mais é do que um conjunto de mundos possíveis, os quais a sentença é verdadeira. O problema é que essa nova teoria não distingue termos singulares rígidos de diretamente referenciais, então é ainda mais problemática do que a primeira. Objeções à teoria de Kaplan. A primeira delas: como vimos para Kaplan, o conteúdo do indexical é o objeto relativamente ao contexto. Mas disso resulta que duas sentenças com dois indexicais referentes à mesma coisa terão o mesmo conteúdo, quer dizer, a mesma proposição. E isso é problemático, porque eu posso dizer que ele está sentado, ou
João está sentado, eu estou me referindo ao mesmo estado de coisas, à mesma proporção estruturada. Por exemplo, Kripke se olha no espelho e diz, eu sou Kripke. Ele pode dizer também que ele não é Kripke. Mas então parece que ele está dizendo uma identidade e a negação dessa identidade ao mesmo tempo, porque a proporção estruturada parece ser a mesma. Ele está se olhando no espelho. Bom, existem outros exemplos, como Maria, que vê no espelho uma senhora, não reconhece que é ela mesma e diz alguma coisa sobre ela, mas está falando de ela mesma. Ou alguma pessoa que está com um carrinho de açúcar no supermercado e o carrinho está derramando e ele olha-se no espelho, não se reconhece a si mesmo, que está de chapéu, ou ele se vê de lado e ele pensa, alguém está fazendo uma bagunça ao olhar no espelho. Depois, ele pensa, ele está fazendo uma bagunça ao se olhar no espelho sem se reconhecer. Mais tarde ele olha para o seu próprio carrinho e pensa, eu estou fazendo uma bagunça. Ou então ele diz isso, eu estou fazendo uma bagunça. Mas essas duas frases, ele está fazendo uma bagunça e eu estou fazendo uma bagunça, elas devem se referir ao mesmo indivíduo, à mesma pessoa que está proferindo e o seu carrinho, contexto, etc. Mas, então, a proporção estruturada referida é a mesma, mas elas têm um sentido diferente. Ele está fazendo uma bagunça quando ele se vê no espelho sem se reconhecer, e eu estou fazendo uma bagunça quando ele olha para o seu próprio carrinho e vê que tem que levantar o saco de açúcar. Então, a segunda objeção contra o referencialismo direto é o uso de pronomes como isso e aquilo em expressões nominais complexas, como aquele cachorro mordendo o osso, essa cidade, que são demonstrativos complexos, que eles teriam a forma aquele F, sendo F um predicado. Isso não é explicado pela teoria. Considere agora todos os caminhantes da senda JM se lembram do dia no qual eles estiveram no alto do Monte Whitney. No dia em que tiveram, mas só que são muitos dias e muitos caminhantes. Isso aqui fica para ser explicado. A proposição não é sobre nenhum dia particular, mas sobre como cada caminhante se lembra do seu dia particular. Bom, poderíamos dizer que isso vai além do que se pretende explicar. Outra objeção, ao uso de demonstrativos complexos, onde não há referência intuitiva alguma. Aquele primeiro lobo que se deixou domesticar o fez muito bem. Mas você não sabe qual lobo. O falante não está falando de um lobo particular, mas estaria o aquele, um lexical sendo usado, sem uma referência específica. Objeções de contexto. Outro problema é o tratamento de contextos como sequências de parâmetros. Para Kaplan, um contexto C pode ser identificado com a seguinte sequência. C, o contexto do A, que é o agente que profere, C de P, digamos, um certo place, o lugar, C de T é o tempo do contexto, lugar do contexto, o agente do contexto e o mundo do contexto. Esses 4 elementos aí que são essenciais: agente, localização, tempo e mundo. E o indexical tem conteúdo relativamente a esse contexto. Muito interessante, só que me parece insuficiente para determinar o que falante estritamente e literalmente quer dizer. Em casos como, por exemplo, uma mulher que vê o marido acordar da operação no hospital e diz, eu estou aqui, é diferente, parece, de quando um professor pede ao aluno de nome
Hernildo para apontar o dedo para dizer presente, e o aluno diz presente, que está presente na sala. Parece que existem diferenças, oscilações aqui. Pelo menos eu estou pensando que sejam esses os problemas. Os problemas que vêm depois. É um exemplo de concepção ingênua do contexto. Para o proferimento U de uma indexical ou sentença indexical, o contexto formal semanticamente apropriado para U é essa sequência. Contexto agente, contexto lugar, contexto tempo e contexto mundo. E funciona em muitos casos. Por exemplo, Kaplan entra em uma festa e diz: estou aqui agora. Isso é concepção ingênua. David Kaplan, isso aqui está a proposição estruturada. David Kaplan, local da festa, 8 horas, 2:75 nesse mundo. O único problema é que a natureza do proferimento permanece, como ele disse, subespecificada. Um exemplo de subespecificação que mostra que isso aí é insuficiente seria se alguém grava uma mensagem. Quem é o eu? O eu, no momento em que a pessoa gravou, se eu digo eu estou aqui agora, o eu não estou aqui agora. É o eu no momento que gravou, o eu ouvido no momento que é ouvido, parece que é, né? Porque, afinal de contas, é para isso que a pessoa gravou, eu não estou aqui agora. Ou se for escrito. Então, isso aí precisaria ser elucidado. Objeções à lógica de Kaplan. Segundo Kaplan, o próximo argumento é válido porque a conclusão é verdadeira com relação a qualquer contexto no qual a premissa é verdadeira. Está silencioso agora, logo está silencioso agora. Parece que sim. Note-se que a crítica de Kaplan às teorias baseadas em proferimentos, que são os tokens, é que para ela argumentos como esses são inválidos, porque há casos nos quais a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. Por exemplo, está silencioso aqui agora. Aí começa uma banda de música a tocar e eu concluo, logo está silencioso aqui agora. E agora isso é falso. Eu passei do verdadeiro para o falso. Então, se então aqui, se está silencioso aqui agora, então está silencioso aqui agora, passa a ser falso. Então, isso aí não é uma razão para você rejeitar a teoria dos indexicais baseada em proferimento, mas essa é a teoria mais intuitiva. Parece que realmente isso é falso. Pode ser falso. Alternativas, teoria de Kaplan, para nós corrermos com isso, uma variedade de alternativas. Teorias que rejeitam o apelo aos contextos e voltam ao tratamento token reflexivo, que é reflexivo do proferimento, no espaço do tempo, no momento em que a pessoa profere o token. E 2. Teorias que retêm o aparato formal do contexto de caráter de Kaplan, mas propõem hipóteses alternativas sobre os significados indexicais e demonstrativos. Como seria isso? Teoria neofreudiana, eu penso. Então, no que se segue será apresentada a teoria mais influente aí, que é o resumo que o autor faz da teoria reflexivo-referencial de Perry. Teoria de John Perry. Trata-se de uma teoria baseada no proferimento, a teoria referencial reflexiva, que tenta combinar Reichenbach, Burks e Kaplan, que nós tínhamos falado no início. Para ele, é mais de um conteúdo. Por exemplo, eu tenho fome, U é o conteúdo. Você tem o conteúdo referencial de U e você tem o conteúdo reflexivo de U. Para Perry, o conteúdo referencial é realmente a proposição singular, estruturada, que está lá, o fato, no mundo. Isso é igual a Kaplan. Mas Perry também reconhece um conteúdo reflexivo de U, que é a proposição de que o falante de U está faminto. Esse é mais ou menos o conteúdo que Reichenbach assinalaria a U, de que o falante de U
está faminto. Bom, tem algo de freudiano. O contexto do proferimento é chamado por Perry de o ambiente, o environment, em que o proferimento ocorre. Para Perry, o contexto não é um objeto formal, mas é uma situação complexa que inclui o próprio proferimento. Muito bem. Ele distingue dois papéis do contexto. Um pré-semântico, que envolve o uso de elementos contextuais que resolvem ambiguidades, incluindo-se o falante que profere. Por exemplo, eu a vi no banco, que está falando de quê? Da instituição ou do banco de jardim? O contexto vai determinar pré-semanticamente a estrutura e o significado convencional intencionado pelo falante. Se eu estou falando dela sentada no banco, ou do banco de jardim, ou se eu estou falando dela em pé na caixa do banco. Então, esse elemento pré-semântico é contextual. Perry distingue entre os traços do contexto e a exploração de traços indexicais. A distinção entre contexto estreito e amplo. O contexto estreito concerne a traços constitutivos do proferimento. Agente, tempo, localização, aquilo que você encontra em Kaplan. Contexto amplo é tudo mais que pode ser relevante para a interpretação do indexical. Por exemplo, a distância espacial entre o dedo e o objeto referido. É mais opcional, não há muita regra para isso. E pode talvez não haver o gesto de ostensión. É uma segunda distinção entre tipos de indexicais. Tem aqueles automáticos, que são os indexicais puros de Kaplan, por exemplo, eu, ou Hector, atualmente, realmente. O outro caso, atualmente, eu não sei, hectoriano, não sei como traduzir, atualmente. O outro caso é aquele em que o conteúdo referencial é determinado por intenções do falante. Isso, aquilo, aqueles, agora, aqui. Às vezes também, os verões são agora mais quentes do que os de anos atrás. Que agora é esse. Agora, nos últimos tempos, não é mais... Mas é um sentido diferente de agora, mas parece que indexical também. É uma distância de tempo determinada. Determinado pela intenção do falante, diz ele, mas determinado pelas circunstâncias também. Da própria frase. Você sabe que esse agora não é o agora atual do último minuto. O agora deve, pelo menos, incluir o tempo do proferimento, e isso concerne ao conteúdo estreito. Então, aí, um resultado, uma classificação quádrupla dos indexicais, que eu não vou considerar, é o conteúdo reflexivo do indexical e o conteúdo referencial. E eu acho que nós já falamos o suficiente. O melhor é irem ao texto e depois terem um trabalho lendo o próprio artigo de Kaplan, que é complexo, mas é muito bem escrito. Eu acho que vale a pena se resumir aquilo.